Legislativa de Minas Gerais, tradição é inovar. Uma escolha que pretende mostrar que ao longo de sua história, a Assembleia esteve sintonizada com as mudanças sociais. Ou seja, o Legislativo Estadual busca inovações para promover o diálogo com a sociedade e cumprir seu papel constitucional. É um momento importante de interação da Assembleia com toda a sociedade mineira, mas principalmente de reconhecer aquelas pessoas que contribuem para o desenvolvimento sustentável do nosso Estado. E a Assembleia, como a Casa do Povo, ela tem que sempre estar na vanguarda e liderar. E a inovação para o povo mineiro significa novas tecnologias, significa empreendedorismo. Presidente da cerimônia e da Assembleia, o deputado Tadeu Martins Leite, em discurso, ressaltou que a inovação é um valor fundamental do Legislativo, levando o parlamento a atuar afinado com os novos tempos. Nós trouxemos um tema dos mais atuais, ou seja, é a tradição, né, é a história que a Assembleia representa, mas sempre pensando para frente, ou seja, inovando. Quanto mais você traz a inovação para dentro da casa, você consegue atingir cada vez mais as pessoas, ou seja, a população. O deputado lembrou também nomes da história mineira, como Santos Dumont, Guimarães Rosa e Carlos Drummond de Andrade, que misturam tradição e inovação em realizações que ultrapassam as montanhas de Minas. Não é por acaso que Minas Gerais é um celeiro de pessoas fora do comum. Ser mineiro é ser cidadão além das fronteiras. É poder dizer em coro com a voz de Milton Nascimento: sou do mundo, sou Minas Gerais. 175 pessoas receberam reconhecimento por inovações em várias áreas, como medicina, inclusão, representatividade, cultura e educação. A ordem do mérito legislativo é dividida em 3 graus. Bom, a gente vai interromper agora a transmissão do jornal e vai até o plenário, onde uma reunião especial está homenageando os 18 anos da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri. Vamos até o plenário, então. Convidamos a todos para, em posição de respeito, ouvirmos o hino nacional. Registramos e agradecemos as seguintes presenças: Excelentíssimo senhor vereador da Câmara Municipal de Diamantina e regente do Coral Universitário da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, Frederico Silva Santos.
Convidamos também para compor a mesa o senhor superintendente, senhor coordenador-geral do Sindicato dos Trabalhadores nas Instituições Federais de Ensino, Rogério Fidelis da Silva. E registramos a presença do senhor superintendente substituto Francisco Sérgio Abucater Lima, representando a Fundação Nacional de Saúde, FUNASA. Agradecemos também demais convidados que acompanham esta solenidade presencialmente pela TV Assembleia e também pelo canal institucional da Assembleia no YouTube. Senhoras e senhores, assistiremos agora a um vídeo sobre a Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. Nasci em uma das regiões mais pobres e, ao mesmo tempo, uma das mais ricas do Brasil, que guarda um tesouro imensurável. Tenho coração jovem, mas minha alma é madura. Tem em meu passado a tradição enraizada. Vim aos vales, região afoita por desenvolvimento, para trazer esperança, para trazer a luz do conhecimento. Reconhecer a memória do nosso povo e respeitar sua cultura. Prosperar novas oportunidades, dar chances e apoio por meio da educação. Eu sou a UFVJM. Sou a Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. Mas não sou sozinha. Sou os mais de 9.000 alunos. Mais de 800 professores, mais de 600 técnicos administrativos e mais de 400 colaboradores. Hoje, sou campo fértil para as sementes das próximas gerações, mas também sou fruto que sacia a fome de conhecimento. Sou sombra sob o sol ardente, que cerca os sonhos para um povo esperançoso, que acredita em dias melhores. Senhoras e senhores, com a palavra a deputada Beatriz Cerqueira, autora do requerimento que deu origem a essa homenagem. Boa noite. Nós vamos tentar de novo. Boa noite. Bem melhor. Essas formalidades, essa homenagem, ela tem todo um rito formal. Mas, para além desse rito formal de uma homenagem institucional, esse plenário está cheio de esperança. Esse plenário está cheio de disposição de reconstruirmos uma grande e maravilhosa universidade. Eu senti isso quando vi o vídeo e senti quando abracei várias das pessoas que estão aqui. Então, antes do rito formal de cumprimentar a mesa, de cumprimentar cada pessoa, eu queria dizer a todos que acompanham remotamente essa homenagem especial, que esta é uma homenagem de celebração por toda Minas Gerais. Celebrar a democracia, que
que voltou à nossa universidade, respeitar a construção coletiva, que é parte da educação, celebrar o desenvolvimento da pesquisa e inovação, celebrar o respeito aos nossos estudantes universitários, celebrar o respeito ao nosso Vale do Jequitinhonha e Vale do Mucuri. É sobre isso essa noite. Então, agora eu quero cumprimentar a nossa presidenta desta reunião e vice-presidenta da Assembleia Legislativa, a primeira mulher a ocupar a mesa diretora da história da Assembleia Legislativa, nossa querida deputada Leninha, e agradecê-la por estar presidindo os trabalhos de hoje. É muito simbólico ter uma mulher presidindo esse rito de homenagem nossa. E aqui representando, né, o nosso presidente Tadeu. Eu quero cumprimentar o reitor da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, professor Heron, e agradecê-lo, porque, como eu disse ontem o Heron recebeu da Assembleia Legislativa a medalha do mérito legislativo. E eu disse a ele, você poderia, como tantas pessoas, ter se omitido, não ter colocado o seu nome à disposição. E você não se omitiu, você colocou o seu nome à disposição e você, junto com toda uma comunidade acadêmica, resgatou a democracia para a universidade. Então, eu quero publicamente reconhecer a sua importância e todo o trabalho que você e toda a sua equipe, grande parte dela presentes aqui conosco, e dizer muito obrigada. Quero cumprimentar o nosso querido doutor Jean Freire, deputado e líder da minoria, minoria aqui dentro, viu, gente? Porque lá fora nós somos a maioria, mas aqui dentro nós ainda somos minoria, né, doutor Jean? Doutor Jean, que é dos Vales. Doutor Jean, que é dos Vales, que ontem concedeu a medalha à universidade. Eu concedi a medalha ao reitor e o doutor Jean concedeu à universidade. Então, é uma diplomacia, é uma honraria dupla. Não é? Cumprimentá-lo e agradecê-lo pela presença. A nossa vice-reitora da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, professora Flaviana, e também agradecê-la, porque, da mesma forma, você poderia não ter feito nada. Você poderia ter aguardado uma próxima reitoria, mas não. Você topou esse desafio da reconstrução da democracia na universidade. Então, gratidão. Quero cumprimentar o Rogério, que é coordenador-geral do Sindifes. Dizia ele, não pode essa mesa não ter o sindicato, porque o sindicato é quem nos representa enquanto classe trabalhadora, e é quem lutou desde 2019 também contra os desmandos, o autoritarismo, contra toda sorte, né, de situações autoritárias que são próprias, né, de quem apoia golpismo, e vocês foram fundamentais para o retorno da democracia. Então, leve meu abraço a toda a direção do Sindifes. Quero cumprimentar o coral universitário, presente aqui conosco. Eu já conheço vocês de quando estive na posse simbólica do reitor e toda a sua equipe, e falei, a gente tem que ouvi-los aqui na Assembleia Legislativa. Então, quero agradecê-los. E, ao fazer esses agradecimentos, eu quero reafirmar com vocês que, na celebração desses 18 anos da nossa universidade, porque ela é nossa, Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, ao celebrar esses 18 anos, reafirmar o nosso compromisso com a democracia. Porque eu acho que o próximo período da universidade é sobre isso, sobre termos compromisso para que nunca mais se repita as relações autoritárias, o não respeito ao desejo da comunidade acadêmica, quando vota, elege a sua reitoria e não é respeitada nesse voto. Eu espero que o Congresso Nacional resolva rapidamente isso, e o que a comunidade acadêmica escolher é aquele ou aquela que deve ser o reitor ou a reitora da universidade. Então, essa celebração é sobre isso, é sobre todos nós que estamos acompanhando pelas telas da TV Assembleia o nosso compromisso com a democracia das nossas universidades e protegê-las. Porque hoje é dia de celebração, mas nós vivemos um período de muito sofrimento, de uma política de processos administrativos e de punição contra todas as pessoas que pensavam dentro da universidade.
A memória é importante para que não se repita. Ninguém pode nos pedir para virar a página. A gente vai continuar a história, lembrando daquilo que nós já vivemos, para que nós possamos cuidar de uma universidade que está num lugar mais estratégico, num lugar em que ela é mais necessária, num lugar rico, que tentam fazer uma narrativa falsa de pobreza, ao ponto de você ter quem queira mudar o nome do Vale do Jequitinhonha para desrespeitosamente tentar chamá-lo de Vale do Lítio. Ali não é o Vale do Lítio, ali é o Vale do Jequitinhonha, com a sua história, com a sua memória, com a sua riqueza, e que, lamentavelmente, políticas que vão passando por ali retiram do Vale o seu protagonismo no desenvolvimento regional. Mas é um lugar rico, e vai se tornar cada vez mais rico com a pesquisa, com a formação continuada, com a articulação da universidade, com cada município, com cada território, e a gente vai fazer com que seja um lugar cada vez mais rico, não pelo lítio apresentado em Nova York, mas pelo seu povo, pelo seu território e pela capacidade de desenvolvimento da região. Então, é sobre isso esse dia. Eu estou muito feliz de ter tido a oportunidade de apresentar o requerimento dessa homenagem especial, assinada, apoiada por mais de 40 colegas, deputados e deputadas, que reconhecem o lugar e a importância da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. Então, cuidemos. Aí, esse convite agora não é para quem está aqui, é para quem não está aqui. Cuidemos da nossa universidade. Cuidemos para que ela seja um lugar que cada vez acolha e cuide mais dos nossos estudantes, nos nossos territórios, e nos ajude cada vez mais no desenvolvimento regional dos nossos territórios. Esse é um compromisso que tem que ser de toda Minas Gerais. E daqui eu vou cumprindo a minha parte, deputados como Jean Freire, como Leninha, vão cumprindo também, vamos cumprindo a nossa parte, zelando por democracia e zelando para que a nossa universidade cresça cada vez mais, e que a gente celebre os 19, os 20, os 40, os 50 anos da nossa querida universidade, sendo cada vez mais importante e atingindo cada vez mais estudantes, para que a nossa juventude tenha o direito à universidade, e, com isso, a uma formação plena, o direito à cidadania plena. Gratidão a todos que estão aqui e a todas as pessoas que estão celebrando esse momento de grande homenagem à nossa Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. Então, as minhas considerações, presidenta. Muito obrigada. Senhoras e senhores, a primeira vice-presidenta da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputada Leninha, representando o presidente da Assembleia, deputado Tadeu Martins Leite, e a deputada Beatriz Cerqueira, farão a entrega de uma placa alusiva a essa homenagem ao reitor da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, professor Heron Leiber Bonadiman. Por gentileza, se posicione no local indicado pelo nosso cerimonial. A placa contém os seguintes dizeres: um longo e contínuo processo de evolução marca a história da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. Suas raízes se ligam à criação da Faculdade de Odontologia de Diamantina por Juscelino Kubitschek no ano de 1953. Foi com a transformação dessa instituição em Faculdade Federal de Odontologia e, posteriormente, em Faculdades Federais Integradas de Diamantina, que nasceu a UFVJM no ano de 2005. O estabelecimento dessa universidade significou a interiorização do ensino público superior em Minas Gerais e ampliou de forma decisiva as perspectivas de acesso à educação e a oportunidades de trabalho. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais rende justa homenagem à Universidade Federal.
reitor da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, o FVJM, nosso homenageado, professor Heron Leiber Bonadimã. Boa noite. Boa noite a todas e todos vocês aqui presentes. Eu primeiro quero expressar o orgulho de estar aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, na Casa do Povo Mineiro. O orgulho para a nossa universidade ter recebido com tanto carinho essa homenagem proposta pela deputada Beatriz Cerqueira. Eu quero iniciar cumprimentando a deputada Leninha, primeira vice-presidente da Assembleia. Muito obrigado, deputada. Representando hoje o deputado Tadeu Martins, excelentíssima deputada Beatriz Cerqueira, madrinha da UFJM, e autora do requerimento que deu origem a essa cerimônia de hoje, ao líder da minoria, o deputado Dr. Jean Freire, um grande parceiro, muito obrigado, e padrinho. A excelentíssima senhora vice-reitora da UFJM, com quem eu tenho a honra de trabalhar todos os dias, professora Flaviana Tavares, aniversariante nessa noite, eu já aproveito e peço uma salva de palmas para ela. Ao senhor coordenador-geral do Sindicato dos Trabalhadores das Instituições Federais de Ensino, Rogério Fidelis, é uma honra tê-lo nessa mesa. E queria cumprimentar todos os membros da equipe gestora da nossa universidade, do nosso campus sede, campus Juscelino Kubitschek, do nosso campus do Mucuri, do nosso campus de Unai e do nosso campus de Janaúba. A todos os nossos pró-reitores, diretores, secretário-geral da reitoria, amigos e amigas, ao coral universitário aqui presente. É uma honra ter esse lindo coral aqui nessa noite festiva de hoje. E eu vou dizer algumas palavras muito breves sobre a nossa universidade. Nós fomos fundados em 1953 como parte de um sonho do presidente Juscelino Kubitschek. Tínhamos um único curso de odontologia, que era um curso voltado, infelizmente, para a formação de muitas elites. Até que nós começamos a expandir na década de 1990, na área de saúde, tivemos uma faculdade de agrárias, nos transformamos em faculdades federais integradas e por uma política de governo, a partir do ano de 2005, com a ideia de interiorizar o ensino superior no Brasil, foi criada a Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. E ela foi criada com uma intencionalidade de incluir as pessoas do Vale do Jequitinhonha e do Mucuri no ensino superior. As estatísticas até hoje assombrosas eram ainda piores. E registro que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi responsável nesse ano pela criação da nossa universidade e pela interiorização do ensino superior público federal, gratuito e de qualidade, o qual estamos celebrando aqui hoje. Fazemos 70 anos de instituição, fazemos poucos 18 como universidade federal, do porte que nós somos, e temos hoje muito mais desafios do que solução. E passamos anos tenebrosos nos últimos anos. Se nós tínhamos um alto investimento público, nós decaímos absurdamente no último governo, no investimento em pesquisa, no negacionismo, o negacionismo se cresceu, e poucas pessoas se levantaram nesse momento e se colocaram com coragem. A deputada Beatriz, eu registro aqui, foi uma pessoa que levantou a voz dela, no meio do governo anterior, para dizer que a nossa universidade passava por um problema dentro dela, que não existia democracia lá. E no dia que ela teve a honra de conhecer os nossos alunos, grandes lutadores, ela fez uma audiência pública nessa casa, trouxe aqui, e ela ficou muito assustada, imagina, né, deputada, com o que assistiu aqui nessa casa. Foi um momento de vergonha para nós, de muita vergonha. Eu tenho que falar isso muito abertamente para o povo mineiro, que nós temos hoje uma responsabilidade de letrar pessoas, de fazer a região desenvolver, de fazer o ensino superior público de qualidade ser acessível para as pessoas pobres e empobrecidas. Nós temos como desafio gerar renda, gerar emprego, pensar numa exploração sustentável do lítio com distribuição de riqueza, não fingir que isso é uma capa para simplesmente exportar uma grande riqueza que nós temos,
E a universidade é um lugar estratégico, e por essa mesma razão foi o lugar mais atacado nos últimos anos. Nós tivemos sequelas desse período que a gente viveu. As pessoas esqueceram o que era ter democracia e esqueceram que a universidade era o lugar da gente pensar todos os dias. A massa criativa da nossa sociedade é feita lá. E, aos poucos, ela foi sendo esfacelada, ela foi sendo perseguida, ela foi sendo punida. E ela passou por um processo muito triste, que foi de total silenciamento. As vontades individuais ficaram muito maiores do que as vontades institucionais. E hoje nós tivemos a honra de retomar esse caminho de crescimento, que foi idealizado lá atrás pelo presidente Juscelino Kubitschek, foi consolidado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e hoje nós temos a honra de dizer que nossos 4 campos de atuação, eles estão de volta no mapa. Nossa voz, ela voltou a ser ouvida. O governo atual, ele voltou a dizer que está interessado no que a gente pode desenvolver nas regiões onde nós atuamos. Estar aqui hoje, doutor Jean, é mais do que um motivo de orgulho, porque o senhor conhece muito o Vale do Jequitinhonha. O senhor sabe o que eu estou dizendo. O Vale do Mucuri, do Jequitinhonha, o norte inteiro de Minas Gerais. Eu insisto em dizer, temos 11 federais em Minas Gerais, 1 no norte, 10 na parte sul. Nós somos responsáveis por toda aquela parte que nós vemos nos manuais que tem o índice de desenvolvimento humano mais baixo. E, por isso, nós precisamos, aí eu digo a todos os parlamentares dessa casa, senhora presidente, que nós precisamos da ajuda dessa Assembleia, do Parlamento Mineiro, sobretudo do Congresso Nacional. Mas Minas Gerais precisa saber que, se ela quiser ser desenvolvida onde ela mais precisa hoje, a UFPJM é esse local estratégico. Eu tenho a honra de ter, junto com a Flaviana, retomado a democracia na nossa instituição. E ontem eu fiquei emocionado com o que a deputada Beatriz me disse. Ela me concedeu esse prêmio, doutor Jean, para a nossa universidade, e ela disse que eu poderia, sim, ter ficado quieto, mas eu resolvi me candidatar, junto com a Flaviana, para a gente conseguir restaurar aquilo que a nossa instituição mais precisava. E hoje eu tenho a honra de receber nessa casa, em nome da nossa instituição, uma placa alusiva aos nossos 70 anos de existência, os quais eu espero que a gente consiga retribuir, honrar, e a gente só vai fazer isso oferecendo a educação pública, gratuita, de qualidade, que o povo mineiro da nossa região de atuação merece. Muito obrigado a todas e todos, e agradeço de coração essa homenagem. Senhoras e senhores, com a palavra, a primeira vice-presidenta da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputada Leninha, representando o presidente da Assembleia, deputado Tadeu Martins Leite. Muito obrigada. Uma boa noite a todos vocês, também aqueles que vão acompanhar, né, a transmissão dessa sessão solene tão importante. Estou brincando com a deputada Beatriz Cerqueira, que madrinha tem madrinha de crisma, de carrego. Para quem é da Igreja Católica sabe desses ritos. Então, é que a gente faz muita luta e nós vamos continuar também na luta. É claro, pelo ensino público, gratuito, de qualidade. E, de fato, nesta noite, eu estou com assim, uma alegria muito grande, além de representar o nosso presidente, que mandou um abraço, viu, reitor? Para todos vocês que compõem essa universidade, desde os professores, o corpo docente, mas todos os funcionários, os alunos, enfim, todos aqueles que, no meio do sertão, né, do Jequitinhonha ali, estão produzindo saber, conhecimento e muito aprendizado. Mas, nesta noite, eu queria cumprimentar de forma muito especial a nossa deputada Beatriz Cerqueira, companheira que divide comigo grandes lutas nessa casa, em defesa do nosso povo, aguerrida, valente. Nós chegamos juntos nessa casa, né? Nós estamos na 2ª legislatura, e a gente tem muita confiança uma na outra, reciprocidade, e eu queria publicamente compartilhar dessa alegria de estar com você nessa trincheira de luta, de tantas as lutas que a gente faz por esse estado afora. Queria cumprimentar o reitor, o professor Heron, e, de fato, reconhecer publicamente, assim, a história precisa de homem de coragem, os homens de coragem vão mudar a humanidade. E é muito importante a gente ter essa dedicação para cumprir uma missão
para além da questão familiar e pessoal, mas coletiva para uma região, para um Estado e para um país. Queria cumprimentar também meu líder de minoria, doutor Jean Freire. Nós chegamos aqui, ele já estava, e a gente veio somar esse time valente, potente, para fazer as lutas aqui na casa. Então, doutor Jean, também é uma alegria compartilhar com Vossa Excelência esse espaço e as lutas aqui travadas. Queria cumprimentar a nossa vice-reitora, a professora Flaviana Tavares, também, com certeza, carrega na sua história e na sua vida a resistência, a força e a coragem das mulheres que ousam ocupar os espaços de poder, que é fundamental para uma sociedade que ainda teima no machismo, na intolerância, no racismo, enfim, muitas coisas que a gente precisa romper ainda pelo Brasil afora. O nosso coordenador-geral do Sindicato dos Trabalhadores nas Instituições Federais de Ensino, o Rogério Fidelis, muito importante a representação, e a nossa luta, é claro, ela é liderada por pessoas que se dispõem também a travar grandes batalhas em defesa dos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras. Então, é com imensa alegria que a Assembleia Legislativa de Minas Gerais realiza essa homenagem à Universidade Federal dos Vales, à UFVJM, instituição de notável destaque na produção do conhecimento, completa 18 anos, mas, como nós vimos, é uma história anterior, né? Muito antiga. Mas a semente da qual germinaria a UFVJM foi plantada, como disse o próprio reitor, né, em 1953, pelo Juscelino, quando plantou o curso de odontologia, mas é bom lembrar que foi, de fato, consolidada com o presidente Lula, que criou o maior número de universidades nesse país, que reconhece a importância da ciência, da tecnologia, da construção do conhecimento e aposta na capacidade daqueles que fazem ciência nesse país. Então, é importante ressaltar, para a gente não esquecer, na história deste país, qual o presidente que mais investiu na educação superior, que foi o nosso presidente Lula, e é fundamental a gente destacar isso em todo lugar onde a gente passa. Desde então, foram necessárias várias etapas até chegar na formação atual, que representa a interiorização do ensino público superior em Minas Gerais, possibilitando a realização de um sonho da maioria dos jovens que querem prosseguir sua formação acadêmica, sem precisar sair dos vales. Também no norte de Minas, de onde eu venho, a unidade de Janaúba, que eu tenho orgulho também de ter conhecido, acompanhar minimamente. Então, também tenho orgulho, porque, apesar de ser minoria do ponto de vista da formação da universidade, mas está localizada numa região muito importante também para a agricultura familiar, para a agroecologia, enfim, para a produção do conhecimento. Além disso, a instituição destaca-se por sua importância para o desenvolvimento econômico, foi falado do lítio, e é importante que a universidade incida sobre os processos de desenvolvimento econômico, porque nós precisamos reverter essa economia desse Estado tão dependente da mineração, criando economias diversas, outras formas de produção e geração de renda que não seja baseada na extração do minério, mas que, se isso for, que a gente possa fazer um debate sério para que a gente não deixe para trás rastro de destruição da natureza, né, dos ecossistemas e, principalmente, das populações tradicionais que vivem nesses territórios. Os campi em Diamantina, Teófilo Otoni, Unaí, Janaúba, somado às fazendas experimentais localizadas no município de Couto Magalhães, de Minas, no Cerro e Curvelo, constituem um orgulho não só para as regiões onde elas estão localizadas, mas principalmente para todos os mineiros e mineiras e para o país. Esta universidade, ela segue em sua missão de produzir e disseminar o conhecimento e a inovação, integrando o ensino, a pesquisa e a extensão, contribuindo para o desenvolvimento nacional, em especial dos vales do Jequitinhonha e do Mucuri, do Noroeste e do Norte de Minas. Neste contexto, o ensino superior torna-se cada vez mais a expressão de uma sociedade democrática, pluricultural, em que se cultiva a liberdade, a solidariedade e o respeito às diferenças, principalmente respeitando o conhecimento tradicional dos povos, como mostrou no filme apresentado nesta noite. É assim que saudamos a importante participação da instituição, que homenageamos na vida do nosso Estado, na figura dinâmica do reitor Heron. Homenageamos os corpos docentes e discentes, bem como os funcionários que fazem dessa instituição o farol que dissemina por Minas e pelo Brasil a luz de um conhecimento eficaz e solidário, conduzido com inteligência e com muito dinamismo. A UFVJM caminha para o futuro, com nossas melhores expectativas e com toda a nossa confiança, pois há muito bem tido um reconhecimento de todos os mineiros e mineiras, e essa casa não poderia deixar de acatar, com ampla assinatura de demais parlamentares, a solicitação da deputada Beatriz
para que, nesta noite, nós pudéssemos trazer aqui, para esse salão vermelho, a universidade e seus representantes para esta homenagem. Então, parabéns, vida longa, que Deus possa conceder a força e a coragem necessária para o futuro que virá, com certeza, mas com essas pessoas que compõem essa universidade, nós temos certeza, e com esse parlamento, dos deputados que aqui estão, a gente pode construir histórias importantes para o Minas Gerais e para o Brasil. Uma boa noite, muito obrigada. Após o encerramento regimental, nós vamos ouvir o coral universitário da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, sob a regência de Frederico Silva Santos, que vai apresentar as seguintes músicas: Dia Branco, de Geraldo Azevedo e Renato Rocha, Ed Oxum, de Jerônimo, e Desde que o Samba é Samba, de Caetano Veloso. Todos estão convidados para, após o encerramento mais oficial e formal, a permanecer para a gente apreciar a belíssima apresentação desta noite. Então, a presidência manifesta a todos os agradecimentos pela honrosa presença e cumprido o objetivo da reunião, encerra a reunião, convoca aos deputados e deputadas para a reunião especial de amanhã, dia 10, às 10 horas, destinada a homenagear o Colégio Santos Anjos de Varginha pelo centenário de sua fundação. Levanta-se a reunião.